Eu convido você, por favor, a abrir a sua Bíblia no livro que é a Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4. E nós iremos basear a nossa palavra no versículo Hebreus capítulo 4 e versículo de número 13. Hebreus capítulo 4 e versículo de número 13. E não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Eu gostaria de salientar bastante o tempo verbal aqui, daquele a quem temos de prestar conta. Não só teremos de prestar contas, que é uma verdade, mas também temos hoje de prestar contas. Sobre esta prestação de contas e a bênção que isto é em nossa vida, é que nós desejamos hoje falar, expondo as Escrituras. Senhor, fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações e conduze-nos, Senhor, a viver plenamente a Tua vontade. Abençoa-nos aqui, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos. Que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus. Nós que somos do Senhor, nós desejamos ardentemente sermos adoradores, pois esses são aqueles que o Pai busca, que o adorem em espírito e em verdade. Mas muitas vezes eu me indago se de fato a igreja tem adorado ao Senhor como o Senhor deve ser adorado. Se a igreja tem tido o relacionamento com reverência e com temor do Senhor. Nós sabemos que quanto a isto de adorar, o Salmo mesmo, o Salmo de número 51, nos diz que os sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado e um espírito contrito. Aonde há verdadeiro arrependimento, aonde nós nos sentimos moídos, quebrantados, moídos. Muitas vezes as pessoas dizem: o que é uma pessoa quebrantada? Entre as várias maneiras de podermos explicar o que é uma pessoa quebrantada, nós poderíamos dizer aquela pessoa que se sente moída por causa dos seus erros, por causa das suas faltas ou das suas falhas, aquela pessoa que se sente desta maneira verdadeiramente com uma genuína
tristeza na presença de Deus por ter pecado. Aonde está a convicção de pecado? A palavra do Senhor nos diz, em vários textos, sobre esta prestação de contas. Há uma oração também contida nos Salmos, no Salmo de número 139, que eu creio que deveria ser a nossa oração, como diz o Salmo: sonda-me, ó Deus, o coração, prova-me e conhece os pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas de justiça, pelo caminho reto, ou seja, pelo caminho eterno. Guia-me, guia-me, Senhor. Mas para isso eu tenho que ter um encontro com o Senhor, eu tenho que estar vivendo isso que eu chamo de uma prestação de contas. Na parábola dos talentos, nós encontramos que o Senhor retorna e chama os seus servos, e estes devem prestar contas daquilo que o Senhor confiou a cada um deles. Meus irmãos, isso deveria ser uma prática diária na minha e na tua vida. Se eu adoro a Deus, mas se não há no meio dessa adoração aquele arrependimento, aquela revelação das manchas que existem em minha roupa. A Bíblia diz que nós temos que nos apresentar como aquela noiva sem mancha, pura, sem mácula, sem ruga. Que nós devemos nos apresentar assim diante do Senhor. E que a palavra do Senhor diz: estes são aqueles que venceram por causa do seu testemunho e por causa do sangue do Cordeiro. E a Bíblia ainda acrescenta: estes são os que clarearam, que alvejaram, que limparam as suas vestes no sangue do Cordeiro, que clarearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas se nós não estamos clareando as nossas vestes, se nós não estamos entrando num verdadeiro espírito de arrependimento, de contrição, quantos de fato têm esse espírito de contrição, que sentem o peso, e eu volto a dizer, a tristeza por causa dos seus erros? Quantos de nós, sabe, não somos contra a alegria, não podemos ser contra a alegria. A própria Bíblia mesmo diz: alegrai-vos, e alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo, falando de suas lutas, de suas dificuldades, diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Mas, como já foi dito, e eu gostaria de repetir, o avivamento, o verdadeiro avivamento, se produz muito mais com lágrimas de arrependimento do que com risos de contentamento. E parece-me que em nossos dias nós queremos levar a igreja a
este entusiasmo, a esta alegria. Está bem fazermos isto, mas não nos esquecendo que o Evangelho nos confronta. Um Evangelho que não confronte o seu pecado não pode ser chamado de Evangelho. Onde temos consciência. É interessante que Pedro, quando vê a manifestação do sobrenatural na pesca maravilhosa, a primeira coisa que acontece em Pedro é uma convicção tremenda do seu estado de pecador. E diz: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. E esta convicção de ser um pecador abriu-lhe o caminho para que ele seguisse a Jesus. Ele diz: afaste-se, pecados afastam. Então afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus diz: segue-me, e eu te farei ser um pescador de homens. Nós precisamos viver essa prestação de contas, esse momento que somos confrontados pelo Espírito Santo, em que o Espírito Santo estará conversando conosco, estará revelando a cada um de nós o que nós precisamos mudar em nossa vida. Esse processo é o processo de arrependimento, e dentro da igreja esse arrependimento produz santificação. E a Bíblia é clara: sem a qual ninguém verá a Deus. De modo que eu tenho que diariamente viver este processo de santificação. Quando eu vou às Sagradas Escrituras e vejo, principalmente no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus se dirigindo a toda uma igreja, a igreja de Éfeso, a toda uma igreja. Jesus está falando a esta igreja, e na primeira parte do que é falado, quando nós lemos, dizemos: que igreja tremenda, que igreja maravilhosa, que igreja é essa que não se deixa enganar pelos falsos apóstolos, que põe esses à prova, que igreja que tem tamanho zelo, tamanho cuidado. Mas, de repente, o Senhor diz um porém. Um porém. Uma igreja que até aquele momento nos parece uma igreja até ideal, uma igreja maravilhosa. Mas o Senhor diz: tenho, porém, contra ti. Essa frase tem ecoado tanto na minha vida, que às vezes, meus irmãos, o problema é que quando nós estamos com uma vida bem equilibrada, uma vida moral, sem grandes falhas, até mesmo diante dos outros, que pessoa mais extraordinária, que pessoa perfeita. O grande problema é que estamos correndo um grande risco de não mais percebermos as nossas falhas e os nossos erros e sermos dominados não por fé, mas por autoconfiança em nós mesmos, que há de se ter um grau de autoconfiança, eu não tenho dúvida, mas que nós temos que saber que precisamos chegar ao nível do apóstolo Paulo, que não aceitava as suas falhas. Ele mesmo dizia: porque reduzo o meu corpo ao pó, esmiuço, pulverizo
o meu ser. Para quê? Para que, tendo pregado o Evangelho, não venha eu a ser desqualificado. Disse Paulo. E que um homem como Paulo, com a vida como Paulo tinha, no altar como ele tinha, servindo a Deus e sofrendo por Deus, disse: eu sou o maioral dos pecadores. Deixa-me dizer uma coisa sobre esse maioral dos pecadores, ou o maior de todos os pecadores. Paulo se via como o maior de todos os pecadores. Penso eu, digo eu, não porque ele fosse mais pecador do que outros, ou mais pecador do que eu, mas porque Paulo tinha mais conhecimento dos seus pecados do que os pecados alheios. E, meus irmãos, quando eu tenho mais conhecimento dos meus pecados do que os pecados alheios, eu conheço mais pecados meus do que pecados de outros. Nós somos muito bons de reconhecer pecados em outros. Nós não somos tão bons de reconhecer pecados em nós mesmos. Por quê? Porque nós não temos o costume de prestar contas. Nós não temos o costume de dizer ao Senhor: sonda-me, conhece-me, vê se há em mim algo que te desagrada. Uma pergunta: Senhor, o que tens contra mim? O que tens contra mim? Essa não é uma pergunta que eu goste de fazer, e duvido que você também goste de fazer. Mas, Senhor, o que tu tens contra mim? Deixe-me dizer algo a você. Se você tiver a coragem de se apresentar a Deus e permitir que o Senhor te trate assim. Isaías, o profeta Isaías, diz da parte do Senhor: vinde, pois, e arrazoemos. E ainda que os seus pecados sejam como a escarlata ou escarlate, se tornarão brancos como a neve. Eu esperava que pecados fossem simplesmente removidos. Mas note que o texto fala de uma cor escarlate para uma cor branca. Isso é desbotar. E o ato de desbotar a cor do pecado, é desbotar a intensidade. Por isso fala dessa cor escarlate, essa cor intensa, essa cor forte, essa cor tão chamativa, que o pecado tem que perder intensidade na minha vida. O que é isso? Obra de santificação. Quando eu estou arrazoando com Deus, quando Deus está confabulando comigo, conversando comigo, quando nós estamos buscando chegar numa razão comum, eu começo a falar a Deus, Deus começa a falar comigo, eu estou ali mostrando minhas razões a Deus, Deus está ali mostrando as razões dele para mim. Ora, como nós precisamos voltar a fazer isto em nossas vidas? A igreja parece que se esqueceu disso. A igreja está apontando muito bem os pecados dos outros. A igreja de nossos dias
Entenda, você tem direito às suas opiniões, tem direito, e as igrejas também têm direito às opiniões dela, embora há muitas coisas que, por causa da nossa obrigação e do nosso testemunho, nós devemos nos cuidar. Até mesmo de emitir certas opiniões. E vivemos numa sociedade pós-moderna, numa cultura pós-moderna, que põe em dúvida várias coisas. E essas dúvidas geram uma incerteza, essa incerteza, uma insegurança. E nesta sociedade, a igreja tem se posicionado, mas muitas vezes tem se posicionado simplesmente como um agente condenador. Ela tem sido condenatória. Ela tem condenado os outros, tem condenado a sociedade. Há coisas que acontecem na sociedade que são condenáveis? Sim. Mas eu preciso, em primeiro lugar, a Bíblia diz, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas uma vez que julgamos, note bem, os outros, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados. Eu preciso, e você, espero que entenda comigo, que o juízo de Deus na prestação de contas é libertador, é transformador. Senhor, que tens contra mim? Fala-me. Para quê? Para que eu me conserte. Enquanto há tempo, vai, busca, acertar-te. Isso, Jesus diz, corre, apressa-te. Há um sentido de urgência, de ir se acertar com o meu irmão, para que o meu irmão não me entregue ao juiz, e o juiz não me entregue ao verdugo, ao que me disciplinará. Quanto mais eu me acertar com o meu irmão, e igualmente eu me acertar com Deus, deveria haver um grau de urgência nisso. Então eu mudarei a pergunta. Eu direi o seguinte: qual foi a última vez que você, na presença de Deus, teve convicção de pecado? Qual foi a última vez? Opa, quase que eu derrubo aqui. Tem que tomar cuidado. Que na presença de Deus, o culto foi tremendo, a presença do Senhor estava de tal maneira. E o que aconteceu com você? Eu fiquei todo arrepiado. Isso é bom. Por favor, não pense que eu não quero. Eu quero ficar arrepiado. Eu fiquei emocionado. Isso é bom, eu quero ficar emocionado. Mas diante da glória de Deus, diante da santidade absoluta do Senhor, será que não existe uma perturbação? Deixe-me dizer o seguinte: a santidade de Deus, para um pecador como eu, tem que ser perturbadora. E se eu não estou sendo perturbado, alguma coisa de errado está acontecendo comigo mesmo. Talvez eu esteja já cauterizado. A consciência cauterizada. Anestesiada. Não sinto.
Há um grande perigo, às vezes, quando nós ficamos com alguma parte do corpo anestesiada e não sentimos as dores, não sentimos, porque a dor é um aviso. A dor também pode ser uma bênção, desde que você saiba dar ouvidos à voz da dor. Dizendo, há algo de errado. Estou sentindo dor. Eu preciso tratar-me. Eu preciso acabar com essa dor, com o motivo desta dor. Mas e se nós não sentimos mais dor pelo pecado? Se nós já estamos em tal estado, se não, mas a graça de Deus, sim, a graça de Deus, a mesma graça que me salva, é a graça que me revela tudo que eu tenho que mudar. Eu tenho dito, e eu creio de todo o meu coração, que ninguém pode entrar pela porta da salvação se não for para caminhar pelo caminho da santificação. A Bíblia fala não apenas de uma porta, a Bíblia também fala de um caminho. A porta é estreita, mas o caminho é apertado. Esse caminho é apertado, mas é o caminho que nós devemos andar. É o caminho da santificação. O apóstolo Paulo, ele mesmo nos diz sobre a graça de Deus. Ele disse, eu não sou digno nem sequer de ser chamado de apóstolo, porque pelo zelo eu fui perseguidor da igreja, eu fui um blasfemo. Paulo usa palavras fortes a respeito dele mesmo, mas ele acrescenta, mas pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Como eu gosto dessa expressão de Paulo. Eu não sou o que eu sou, o apóstolo que eu sou, ou aquilo que eu sou. Não apenas quem eu sou, mas aquilo que eu sou. Eu sou o que eu sou, pela graça de Deus. E trabalhei mais do que todos os outros, se bem que não eu, mas a graça que opera em mim. Se nós queremos ser produtivos, permitamos que a graça trabalhe em nós. Essa graça que nos fará trabalhar e trabalhar mais do que outros em prol do reino de Deus, em prol do Evangelho de Cristo. Nós precisamos verdadeiramente ter a coragem, eu volto a dizer, de perguntar ao Senhor, que tens, Senhor, contra mim? Sonda-me, conhece-me, prova-me, até mesmo os meus pensamentos. Gente, eu vou acabar derrubando isso. Os meus pensamentos. Como eu preciso, como eu necessito ser confrontado pelo Espírito Santo. Eu sei, nós queremos, pastor, fale-me de ânimo, fale-me de alegria, fale-me que nós podemos, que nós vamos conseguir. E eu vou dizer, tenha ânimo, tenha alegria, nós podemos, nós vamos conseguir, mas seja confrontado pelo Espírito, porque isso vai te mudar, isso vai te transformar. Aquela convicção de olhar a cruz de Cristo, de ver Cristo crucificado, de saber, foi por causa dos meus pecados. E de se sentir mal com o que aconteceu.
Sabe de uma das coisas que às vezes me espanta? Eu entendo o que as pessoas querem dizer, mas tem gente que tem uma visão do Cristo crucificado e se sentem, desculpe, se sentem bem. Isso deveria me perturbar. Eu deveria estar como Pedro, chorando lágrimas de morte. Eu deveria estar ali sentindo amargura pelo que eu fiz. Eu o neguei. Que gerasse arrependimento em mim. Mas muita gente está dizendo, graças a Deus, ele morreu. Há pessoas que quase, eu sei que não é isso que querem dizer, mas antes ele do que eu. O que a imagem da crucificação, na minha imaginação, estou falando de imaginação, mas posso falar de revelação? Provoca em mim uma perturbação, um arrependimento, uma contrição, lágrimas, sim, a alegria. Por quê? Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Mas eu preciso, como eu necessito, ouvir do Senhor o que Ele tem contra mim. Eu quero ir à presença, eu quero entrar diante da corte. Sabe, quando nós vemos a corte aqui na Bíblia, era um momento em que as pessoas levavam suas causas ao rei. E era um momento em que, na corte, o rei pedia contas e julgava. Julgava, às vezes, como Salomão, que teve que julgar coisas difíceis, praticamente impossíveis de se julgar. E nós precisamos, eu sei, e eu volto a dizer, eu sei e eu creio de todo o meu coração, que não importa que pecador possamos ser, que não importa que sejamos como aquela mulher adúltera, pega em flagrante adultério, se chegarmos e formos levados à presença de Jesus, saiba do seguinte, nós não sairemos de lá condenados, nós sairemos de lá salvos. Não tenha medo de chegar como um pecador, confesso, como um pecador, flagrado, em flagrante ato de pecado. Você não tem como negar, você não tem como se defender. Muitos tentam se justificar, mas não há justificação no flagrante. Você foi pego num flagrante. E mesmo assim, se você chega na presença de Deus, eu te garanto, Jesus tem essa mania de todo pecador que chega a Ele, mesmo que seja levado, empurrado a Ele, Ele salva. Ele salva. Ele salva. De modo que eu preciso, e há um efeito, um maravilhoso efeito colateral deste confessarmos pecados. A Bíblia diz, se pecarmos. Mas primeiro diz, se dizemos que não cometemos pecados, somos mentirosos. Nós cometemos pecado. E não deveria ser a prática, mas se pecarmos,
temos advogado fiel e justo, Jesus Cristo, para nos defender. E a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se nós não confessamos, se nós não nos arrependemos, se nós não estamos ali, nós deveríamos estar como salmista: Senhor, perdoa as minhas faltas, inclusive aquelas que me são ocultas. Porque tem coisa que eu faço de errado que eu penso que fiz certo. Tem coisa que eu faço de errado que nem percebi que fiz de errado. E que eu preciso também disto me arrepender. Às vezes você tem, deixe-me fazer uma meia-culpa minha, para não dizer culpa inteira. Às vezes você pensa assim: eu sou um bom marido, ou eu sou um bom pai, ou eu sou um bom amigo. Mas alguns têm um conceito um pouco mais elevado, dizem: eu sou um maravilhoso marido, eu sou um extraordinário pai, eu sou um inacreditável amigo. É que você vai diante de Deus e fala: sonda-me, prova-me, prova-me. Sabe, quando eu penso nisso, eu penso um pouco em Davi, que é um salmo de Davi que diz: tenho andado na minha integridade. Confio no Senhor sem vacilar. Prova-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Ele falou isso antes de Betsabá. Porque depois de Betsabá, você pega o mesmo Davi falando: não há em mim nenhum caminho bom. Até em pecado me concebeu minha mãe. Eu falei: é o mesmo Davi. O que aconteceu, Davi? Davi teve a revelação de quem era Davi. E às vezes, Aloísio, eu preciso ter revelação de quem é Aloísio. Às vezes eu que digo: eu sou um bom pai. E Deus vai dizer: você errou como pai nisto, você errou como pai naquilo, você errou como pai naquilo outro. Eu sou um bom marido, mas como marido você errou aqui, como marido você errou ali. Eu sou um bom amigo, mas como amigo você errou ali, você errou aqui. Eu sou um bom pastor. Aí é difícil. Porque quem se intitulou o bom pastor foi Jesus. Eu posso dizer: eu sou um. E aí Deus começa a falar: mas como pastor, você errou aqui, você errou ali. Nós não queremos que nos mostrem os nossos erros. Sabe, uma das coisas que quando alguém aponta um erro para nós, nós levantamos um exército de argumentos para justificar ou para defender. E Jesus mesmo falou daqueles dois personagens na parábola, o fariseu e o publicano. E qual era o grande problema de um? É que não via os pecados, os seus pecados, mas via os pecados dos outros. Sabe, quando eu não confesso o pecado, quando eu não me arrependo do pecado, eu dou munição para o meu adversário, para o inimigo de nossas almas, de ter coisas contra mim. Acusações verdadeiras
porque ele é mentiroso. Mas imagine você dar motivos verdadeiros para o acusador, que é mentiroso. E veja bem, eu não estou dizendo que nós temos que aceitar a acusação de um acusador mentiroso. Nós temos que aceitar a convicção de pecado que gera quando Deus é contra nós em alguma coisa. Quando Ele aponta o nosso erro. E eu disse que há um efeito colateral maravilhoso. Porque aquele pecador, aquele publicano, a Bíblia diz, não ousava nem erguer os olhos ao céu, batia no peito e dizia, tem misericórdia, Deus, de mim, um pecador. Essa é a pessoa que Deus está ouvindo. E Jesus disse, ele sairá dali muito mais justificado. Deus será sua justiça. Ele sairá dali perdoado. Por quê? Porque ele confessou, porque ele não olhou como nós olhamos. E nós na parábola, sabe o que acontece? Nós olhamos o publicano e é quase que inevitável, como nós julgamos. Mas deixe-me dizer uma coisa, tinha uma pessoa que não estava julgando o publicano. Perdão, o fariseu. Nós oramos o fariseu e julgamos o fariseu. Mas tinha uma pessoa na parábola que não julgava o fariseu, mesmo que o fariseu o julgasse. Era o publicano, porque ele julgava a ele mesmo. Ele não tinha tempo, o desespero dele era com o pecado dele. Ele não tinha tempo de ficar olhando para o pecado do outro. Aleluia! Nós temos que mudar a igreja. A igreja está com tempo de olhar os pecados dos outros. A igreja está com tempo, esse espírito religioso dentro da igreja, que nós apontamos o dedo, que nós julgamos, que nós condenamos. Mas se a igreja começasse a dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou um pecador, nós mudaríamos. E o mundo seria transformado. E o grande efeito, o segundo grande efeito colateral, eu não estou falando apenas do perdão, eu não estou falando apenas da graça, eu não estou falando apenas da santidade. O grande efeito colateral é que nós crescemos em amor por Deus. Que oração é essa tão maravilhosa que nós fazemos? Senhor, eu quero te amar mais, dá-me mais amor por ti, dá-me mais amor por ti. E Jesus então pergunta, quem mais ama? E a resposta é, quem mais é perdoado. Quanto mais eu sou perdoado, mais eu amo. Sabe, termino essa palavra apenas porque eu não quero que você saia daqui mal, eu quero que você saia daqui bem. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é, ninguém, nada. Mas, tomando o que nós estamos falando, se Deus é contra nós, quem poderá ser por nós? A resposta é a mesma. Ninguém. Nada. Não há escapatória. O que eu posso fazer? A Bíblia diz, arrependa-te. Foi o que disse a igreja em Éfeso. Volta ao lugar da tua queda. Volta às práticas das primeiras obras. São coisas que a Bíblia está falando conosco. Arrependa-se. Quando
o profeta Jonas tomou um caminho diferente do caminho que Deus tinha pedido a ele para ir a Nínive. Jonas, naquela tempestade, no navio em que ele estava indo para Tarsis, Jonas estava ali, e quando os homens começaram a indagar, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Jonas se delata. Jonas diz, por minha causa. Jonas diz o seguinte, me joguem no mar. Isso vai passar. Sabe, aquele mar revolto, tudo aquilo que estava acontecendo era um juízo. Deus veio contra. E você se entregar a Deus, confiado na sua misericórdia, na sua compaixão, na sua graça, é uma coisa. Se jogar para as bênçãos é uma coisa. Mas se jogar para o juízo é outra coisa. É confiar em Deus em outro nível. E deixe-me dizer uma coisa. Quando eu me jogo no juízo de Deus, o que eu encontro é a misericórdia de Deus. Porque aquele peixe que abriu a boca e que engoliu a Jonas, e que o levou, e o cuspiu, 3 dias depois, em uma praia, e ele pôde ir caminhando até Nínive, que Nínive não estava ali na praia, ele teve que andar, ele teve que ir, ele teve que mudar. Se ele simplesmente ficasse naquele mar revolto, naquele mar bravio, que estava já desesperando os marinheiros, que estava já pondo em perigo a própria embarcação, ele não sobreviveria. Mas quando o peixe o engoliu, o levou para onde ele tinha que ir. E que ele pôde completar a sua jornada até Nínive. De modo que eu direi algo a você. Quando há arrependimento, até quando Deus é contra nós, Ele é por nós. Ele sempre é por nós. Por isso não tenha medo de dizer, Senhor, o que tens contra mim? Não tenha medo desse momento, porque esse será um momento libertador. Livrando-se, a Bíblia diz, livrando-se de todo pecado e de embaraço que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira da fé. Amém? Senhor nosso Deus, Tu és um Deus de misericórdia, de compaixão, de paz, de amor. Tu és um Deus que nos salva, que nos liberta, que nos transforma. Dá-nos, ó Senhor, esta convicção de pecado, este arrependimento verdadeiro, que não são remorsos, mas há uma tristeza verdadeira, que nos encontramos moídos, que queremos, ó Senhor, nos livrar de
tudo que te desagrada. De termos, Senhor, revelação que somos o maioral dos pecadores. De dizermos como Paulo, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa corrupção? Só o Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos orar. Nós queremos te perguntar: que tens contra mim? O que eu faço que te desagrada? Eu não quero mais fazer. Eu quero mudar. Eu preciso mudar. Mostra onde está a minha falha como homem. Mostra-me onde está a minha falha como um amigo, como um pai, como um marido. Mostra onde está a minha falha como um pastor, como um ministro, como um cristão. Que ninguém seja destruído por excesso de tristeza, mas que haja contrição, que haja quebrantamento, que haja santificação. Esse caminho é apertado, mas é o nosso caminho. Nós queremos acertar nesse caminho. Nós queremos fazer a coisa certa.